Agora, os textos instrucionais. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos um livro sobre saúde com sabor, receitas. Então, vamos lá. Eu estou com menopausa, por exemplo. Adote uma vida de exercícios físicos. Você, mulher que já está na menopausa, adote uma vida de exercícios físicos. Evite o fumo e bebidas alcoólicas. Trabalhe em sua autoestima. Isso é essencial na vida de qualquer pessoa. Você não precisa estar na menopausa. E normalize o peso. Desenvolva relacionamento vivo com o Criador. Ela também não precisa estar na menopausa para ter um relacionamento vivo com o Criador. Mas enfim. Adote alimentação saudável. Chegamos ao ponto que eu queria. Sobre textos instrucionais. Alimentação saudável. Então, esse livro me dá uma série de receitas que vai me fazer... eu não vou superar a menopausa, porque isso é uma coisa natural do ser humano quanto à mulher. Mas eu vou conseguir passar melhor pela menopausa. Por exemplo, uma receita sobre chantilly de tofu, que gostoso. 3 colheres de leite de coco, 1 xícara de tofu bem fresco, 2 colheres de mel, 1 colher de baunilha natural. Aí ele me diz o modo de fazer. Bata os ingredientes até homogeneizar. Coloque na geladeira para endurecer e sirva. Como a gente percebeu nessa receita do chantilly de tofu, é uma série de procedimentos que você tem que seguir. E o texto, ele vai conversar diretamente com o leitor. Ó, bata os ingredientes. Eu bato os ingredientes. Isso é uma linguagem imperativa. Mas o que você lembra sobre linguagem imperativa? Você acha que linguagem imperativa é quando a sua mãe manda você fazer alguma coisa. Linguagem imperativa não é quando a sua mãe, não é apenas quando a sua mãe manda você fazer alguma coisa. É quando você pode dar um conselho, encorajar, sabe? Um comando, realmente. Isso é linguagem imperativa e tem muito... na verdade, texto instrucional é basicamente linguagem imperativa. E toda essa série de procedimentos, elas têm uma ordem e você tem que respeitar essa ordem. Eu não posso colocar na geladeira os ingredientes antes de bater, senão não vai virar chantilly. Então eu tenho que bater primeiro, de acordo com a ordem que está aqui no livro, sobre o chantilly de tofu. Vai ser delicioso. E cada tipo de texto, você vai ter um contexto. Se eu pegar um manual sobre um motor de carro, por exemplo, não vai ser igual a receita, com certeza. Caso eu, hipoteticamente, eu não estou na menopausa, vou deixar isso bem claro, mas se eu fosse uma mulher na menopausa, eu procuraria uma receita nesse livro, foi o que eu fiz na minha historinha. E eu encontrei essa receita sobre chantilly de tofu, então eu sou um leitor que estou procurando por uma coisa específica, uma receita específica. E ele vai querer saber tudo para como... Ele vai querer ter esse procedimento específico também. E como os leitores são bem específicos, sabe? Não existe um texto informativo que vá ter um leitor que vai representar todos os tipos de leitores. Não existe, eles são bem neutros, vamos dizer assim. E quando você fala sobre textos instrucionais, você lembra sobre injunção. Não, você não lembra na verdade, mas vamos lá explicar o que é injunção. Injunção é ordenar que algo seja feito, que é o que o texto manda para bater os ingredientes. Ele ordena. E os textos injuntivos, eles levam as pessoas a agirem de determinada maneira, de determinada forma, para atingir um determinado objetivo. E como eu disse, interlocução direta com o leitor, cada tipo de texto vai ter um contexto, a linguagem imperativa, que não é só quando sua mãe grita com você, sabe? É bem por aí.